TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto, e você vai ver a seguir. Decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspende decreto municipal e Petroita volta a operar na cidade. População e membros da prefeitura manifestam contra a Petroita. Coletivo da Petroita perde freio e bate na região do Independência. Acusado de latrocínio é preso por policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia. Moto e um adolescente são apreendidos por fato análogo ao tráfico de drogas em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou o decreto municipal de Petrópolis que suspendia a operação da empresa Petroita nos bairros Meio da Serra, Morém e Alto da Serra, em uma decisão que foi publicada na última terça-feira. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro derrubou os decretos municipais número 947 e 948 de 2024, do dia 19 de julho, que suspendia a operação dos veículos da aviação Petroita nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Na decisão anterior, 30 veículos que atendiam a região foram substituídos por ônibus da aviação Cidade Real. Diante das aplicações apresentadas pela empresa Petroita, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou na última terça-feira o decreto municipal, pois a empresa alegou irregularidades no decreto apresentado pela Prefeitura e apresentou cláusulas contratuais que impedem a saída da empresa Petroita dos bairros em que hoje estão sendo operados pela aviação Cidade Real. O TJRJ afirma que vai analisar os documentos apresentados pela empresa e vai expedir uma nova sentença, em uma data que ainda não foi definida. Sendo assim, os veículos da Petroita estão autorizados a circular nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Apesar da decisão ter sido publicada nesta terça-feira, segundo o Cetranspetro, Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis, as empresas ainda não foram notificadas oficialmente da decisão e ainda não sabem oficialmente quando e se as substituições serão feitas e quando a empresa volta a operar nos bairros. E exatamente por causa dessa situação toda e essa indefinição, quem precisou embarcar em ônibus das localidades do Alto da Serra, Morém e Meio da Serra nesta quinta-feira, registrou tanto os coletivos da Cidade Real quanto o da Petroita operando na região. E a informação foi divulgada entre os membros do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, após a decisão do TJRJ que suspendeu a caducidade da Petroita. Gente, Cidade Real desse ano normalmente, aqui no Sargento Goianinho, Petroita quebrou aqui, já tá quebrado aqui, não sobe, já, tudo atrasado aqui, atrasando o trabalhador aqui já, não consegue descer, é uma vergonha. As imagens mostram ônibus das duas viações, Cidade Real e Petroita, operando na região do Sargento Boening nesta manhã. Além disso, um relatório do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, já registrou somente nesta manhã, de quinta-feira, 10 quebras da empresa Petroita. A atualização da lista do Comutran foi enviada às 8h28 da manhã. Na noite desta quarta-feira, após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi realizada uma manifestação no terminal do centro de Petrópolis. Não só a população, mas membros do governo municipal também participaram, inclusive o prefeito Rubens Bontempo e o vice-prefeito Paulo Mustrange. Petroita! Bora Petroita! Bora Petroita! Bora Petroita!
Em nota, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Procuradoria-Geral do município, demonstrou resignação com a decisão da Justiça que determinou a revogação dos decretos de caducidade contra a Petroita e informou que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis de forma imediata para reverter a situação, evitando o quadro de caos no transporte público municipal e garantindo a vida e a segurança dos usuários e rodoviários. A nota diz ainda que em menos de 3 anos, a empresa Petroita cometeu mais de 3.000 infrações. Foram mais de 1.500 quebras só nos primeiros meses deste ano, o que embasou a decisão de decretar a caducidade do contrato da Petroita. Por fim, a nota diz que desde que a Petroita foi substituída em julho deste ano, o índice de quebras caiu 94% após o início de operação da nova empresa que assumiu as linhas. O diretor-presidente da CPTrans e presidente do Conselho Municipal de Transportes, Diogo Esteves, convocou uma reunião extraordinária do Conselho para esta quinta-feira às 7 horas da noite na sede da CPTrans. Em pauta está a decisão do Tribunal de Justiça que nesta quarta-feira determinou a volta da Petroita para as linhas do Alto da Serra, Morém e do Meio da Serra. Gente, tá aí mais um capítulo da novela que é o verdadeiro caos do transporte público na cidade de Petrópolis. E depois de toda essa situação que a gente acabou de trazer para vocês aqui, olha só essas imagens que a nossa equipe recebeu hoje pela manhã. Não foram só quebras de ônibus da Petroita, não, nesta quinta-feira. Na manhã de hoje, um coletivo da empresa, da Petroita, se envolveu em um acidente na região do Independência. Olha só o absurdo. Como que essa empresa oferece segurança para os passageiros? De acordo com os moradores da região, esse ônibus perdeu o freio e bateu de encontro com um barranco logo após uma curva, bem próximo a um ponto de ônibus na região, onde já tinha muita gente esperando pelo coletivo. E os moradores disseram ainda que o coletivo estava lotado. A nossa equipe ainda não tem exatamente as informações sobre a quantidade de feridos, mas nós estamos em contato com o Corpo de Bombeiros e também o SAMU, que ambos foram acionados para a ocorrência. E assim que a gente tiver essas informações, a gente vai trazer aqui para vocês. As imagens, inclusive, que vocês veem agora, mostram os bombeiros ajudando os passageiros a saírem pela janela, já que depois do acidente, as portas ficaram obstruídas pelo lado da descida, que foi exatamente o lado que bateu no barranco. É um verdadeiro absurdo. Até o momento, até a última atualização do Comutran, são 10 quebras e esse acidente, logo na primeira manhã, onde a Petroita pôde voltar a operar no Morém, enfim, são outras localidades, né? O acidente aconteceu no Independência, que é outra localidade, mas ainda assim, é um absurdo essa empresa continuar operando sem poder levar segurança para a população. Logo no dia em que a empresa consegue a licença para voltar a operar na região do Morém, Alto da Serra, e também no meio da serra, já são 10 quebras só na manhã de hoje e esse acidente que a gente vai trazer em breve para vocês mais atualizações, é claro. E claro, o nosso repórter Hugo Petersen já está nas ruas apurando toda essa situação com a Petroita e e também conversando com a população para saber como que eles estão sendo afetados, porque mal a Petroita foi liberada a voltar a operar e já foram registradas tantas quebras e esse acidente na manhã de hoje. Então vamos ver com o Hugo Petersen algumas informações que ele já conseguiu apurar na cidade hoje para vocês. Vamos assistir. O relatório do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, aponta que até 8h30 da manhã, 10 quebras da Petroita já haviam sido registradas, com inclusive um acidente com feridos na cidade. Nossa equipe está aqui no terminal rodoviário do centro da cidade e diversos passageiros vieram até nós demonstrar indignação com a situação do transporte público da cidade e mais especificamente com a Petroita, que eles pedem a saída imediatamente. Hugo, muito obrigada por suas informações e essa matéria do Hugo já com mais atualizações e também a população que foi afetada trazendo também informações para vocês já vai ser exibida hoje no Correio Petropolitano na TV, segunda edição às 6h30 da tarde e claro, o Correio Serrano amanhã de manhã às 7h30 e o Correio Petropolitano na TV primeira edição às 11 horas da manhã também vai trazer atualizações sobre este assunto para vocês. E vocês também podem se manter informados acessando o nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, o nosso Facebook, TV Correio da Manhã, e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano, que lá vai ter toda a atualização sobre essa novela que é o transporte público aqui na cidade de Petrópolis. E policiais civis da delegacia de Itaipava prenderam nesta quarta-feira, um homem acusado de latrocínio. Ele foi localizado na cidade de Vassouras após trabalho de investigação.
Nesta quinta-feira, um homem foi preso por policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava, na cidade de Vassouras. Os policiais cumpriram um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na ocasião, um homem de 61 anos foi preso, acusado de roubo seguido de morte em Caraguatatuba, o crime conhecido como latrocínio. De acordo com os policiais, o acusado possui outras 2 anotações além do latrocínio, pelos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica e posse ou porte ilegal de armas de uso restrito. Após as investigações, ele foi localizado em uma locadora de veículos pesados no bairro de Madruga, na cidade de Vassouras. E na última terça-feira, a Polícia Militar apreendeu em Nogueira, também em Petrópolis, uma moto sem placa. E já na localidade Alcobacinha, um adolescente foi apreendido com 170 cápsulas de cocaína. A moto foi apreendida nesta terça-feira após os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar identificarem um homem pilotando a motocicleta na localidade de Nogueira sem placa. O veículo foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Também na terça-feira, policiais militares apreenderam um adolescente na localidade Alcobacinha, por fato análogo ao tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam 170 cápsulas de cocaína, 20 tabletes de maconha, R$50 e um celular. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E você vai ver depois do intervalo. Van pega fogo no centro de Três Rios. Policiais envolvidos na morte da pequena Heloísa serão julgados em setembro. Meia maratona será realizada neste domingo em Petrópolis. Cai pela primeira vez em 6 meses o valor médio da dívida de cada brasileiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E ainda sobre essa situação com a aviação Petroita, algumas regiões aqui da cidade, a população já está se mobilizando para realizar novas manifestações, pedindo pela saída urgente da aviação Petroita de todas as linhas que opera aqui na cidade. Claro, a nossa equipe vai também acompanhar essas manifestações para trazer as atualizações para vocês assim que possível. Basta acompanhar os nossos telejornais, as nossas redes sociais e os nossos sites. E uma van pegou fogo no centro de Três Rios na tarde de quarta-feira. E apesar da intensidade das chamas, o fogo não atingiu nenhum imóvel e ninguém ficou ferido. Confira. Uma van de passeio pegou fogo na rua Isaltino Silveira, conhecida como Rua da Santa Matilde, em Três Rios. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 1h10 da tarde desta quarta-feira. Nas imagens que circularam pelas redes sociais, é possível ver a intensidade das chamas e a altura que a fumaça alcançou. A via é bastante movimentada e tem vários galpões de fábricas, comércios e prédios residenciais, além da Faculdade de Medicina no final da rua. O fogo atingiu grandes proporções, mas não afetou nenhum imóvel e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As chamas foram contidas por volta de 2h da tarde. E quase um ano após a morte da menina petropolitana Heloísa dos Santos Silva, que foi baleada no dia 7 de setembro de 2023 no Arco Metropolitano na Baixada Fluminense, foi marcado o julgamento dos 3 acusados. Os policiais rodoviários federais foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público Federal em novembro do ano passado por atingirem a criança na nuca com disparos enquanto ela estava no carro da família com outras 4 pessoas retornando de um passeio. A audiência de instrução e as oitivas estão previstas para os dias 10, 11 e 13 de setembro e iniciam o julgamento dos réus acusados pelos crimes de homicídio consumado e 4 tentativas de homicídio, além do crime de fraude processual. Atualmente, eles cumprem medidas cautelares de uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se aproximarem das vítimas. Na denúncia, o Ministério Público Federal defende que os 3 agentes devem responder pela prática dos crimes conforme prevê o Código Penal. E para o órgão, não há dúvidas de que os policiais decidiram, em comunhão de desígnios e por vontade livre e desimpedida, se aproximar do veículo e atirar contra ele. A denúncia destaca que, conforme foi apurado na investigação, em nenhum momento houve discordância entre os acusados quanto a essa decisão. E o Ministério Público também debate o argumento dos réus de que a perseguição teria sido motivada pela informação de que se tratava de um veículo roubado, mas, segundo o órgão, nos registros do Departamento Nacional de Trânsito, DETRAN, não havia nenhuma restrição ao veículo. E, além disso, o carro foi comprado pelo valor de mercado e tanto o pai de Heloísa quanto o vendedor afirmaram desconhecer o registro de roubo datado de agosto de 2022. Esse foi realmente um caso muito triste e que chocou muito a cidade de Petrópolis pela Heloísa ser petropolitana. Nós vamos trazer, claro, atualizações sobre esse caso sempre que elas chegarem até nós.
E a distribuidora Águas da Imperatriz informou que o fornecimento de água na cidade de Teresópolis poderá ser comprometido entre os dias 27 e 28 de agosto, na semana que vem, devido à interrupção do sistema de abastecimento Rio Preto para a interligação da adutora, que vai ampliar o abastecimento do bairro Pimenteiras e região. A concessionária orienta os clientes a fazerem o uso consciente da água durante esse período. Em razão das intervenções, a Avenida Presidente Roosevelt, no bairro Barra do Imbuí, vai funcionar em meia pista das 11 horas da noite às 6 horas da manhã, no dia 28 de agosto. E em caso de dúvidas ou solicitações, os clientes podem entrar em contato com a concessionária pelos canais de relacionamento, que são o WhatsApp no DDD 21 97211 8064 ou no 0800 757 0422 ou pelo site aguasdaimperatriz.com.br, e também existe o aplicativo Cliente Águas. E a meia maratona de Petrópolis será realizada neste domingo aqui na cidade de Petrópolis, é claro, com um percurso de 7 e também a meia maratona, que é de 21 quilômetros. E a corrida vai reunir diversos corredores da cidade e região. Mas, para ir bem na prova, é preciso se preparar bem e também traçar boas estratégias. 21 quilômetros. Esse é o desafio para os amantes da corrida de rua. Um trajeto que começa no Hotel Quitandinha e segue até o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. A meia maratona de Petrópolis será realizada neste domingo e na reta final de preparação é preciso adotar estratégias. Essa última semana que antecede a prova, né, a gente chama muito de semana de polimento para a prova, onde o volume de treino já foi feito, né, agora é mais se preocupar em dosar esse volume às vésperas da prova, e também outras preocupações que não são muito trazidas à tona, principalmente hidratação, alimentação, uma noite de sono bem dormida, né? O preparador ressalta ainda que a prova terá diferentes desafios, como momentos de aclive e declive, e que por isso é necessário guardar energia para os momentos mais difíceis da prova. O percurso de 7 quilômetros terá a largada na Estrada União Indústria em Correias e a chegada também no Parque de Itaipava. Conhecer o percurso pode ser uma boa opção para obter vantagem. O fato de conhecer requer uma atenção a mais por gerar expectativa, né? É um percurso que durante todo ele tem um declive aí, né, de 9 quilômetros. Então, durante 9 quilômetros dos 21 da prova, a gente passa por trechos de descida, né? Então, muitas vezes, um erro comum do corredor, da corredora, é largar muito forte e aí chegar em alguns momentos da prova, mas no terço final, né, perder a performance. Na prova de 21 quilômetros, os 5 primeiros colocados no geral masculino e feminino vão ser premiados, além de medalhas para os 3 melhores colocados em categorias a cada 10 anos. E o mais legal disso tudo é que é a primeira vez que vai ter uma meia maratona em Petrópolis. São 21 quilômetros e, claro, a prova também tem os 7 quilômetros. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês que eu me arrisco um pouco na corrida. Vou me arriscar também no domingo a correr os 7 quilômetros, e eu trago atualizações aí para vocês. E vale lembrar também que a retirada do kit precisa ser feita no sábado no Shopping Pátio Petrópolis para aqueles que estão inscritos na prova. E o novo levantamento do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa revela uma redução dos valores médios dos débitos dos brasileiros em julho. A quantia atinge a marca de R$ 5.373,46 e a diminuição é de R$ 108 em relação a junho. Essa é a primeira queda em 6 meses e a maior queda da série histórica desde janeiro de 2020. Os dados do principal indicador de inadimplência no Brasil ainda apontam leve crescimento no volume de endividados. Depois da retratação registrada nos últimos meses, julho apresentou um aumento de 136 mil consumidores no cadastro de negativação, elevação de 0,22%. Apesar do crescimento no volume total de pessoas em situação de inadimplência, outros indicadores apontam melhoras. O valor total das dívidas dos brasileiros, por exemplo, teve redução de 1,76%, cerca de 7 bilhões de reais a menos. Da mesma forma, o ticket médio dos débitos por consumidor também caiu 1,99% no mês de julho. O valor figura em R$ 5.373,46.
Os bancos e cartões de crédito seguem como principal segmento das dívidas, representando 28,4% do total de débitos no país. Na sequência, aparecem as contas básicas de água, luz e gás, com 21,45%, e as financeiras, empresas que concedem créditos, mas não são bancos, com 47,81%. O estado do Rio de Janeiro registrou uma queda no número de inadimplentes, uma redução de 66 mil pessoas, representando a segunda maior queda do ano, atrás apenas de maio. Também houve queda de 1,14 ponto percentual de dívidas com bancos e cartões. A Indústrias Nucleares do Brasil, com sede em Resende, sul do interior do estado do Rio, está retomando a prospecção de novas jazidas de urânio após 40 anos sem estudos deste tipo no país. Quem vai trazer agora mais informações para a gente sobre esse assunto é Laura Passe, do Correio Sul-Fluminense, em Volta Redonda. Olá a todos que nos assistem. A Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, com sede em Resende, no sul do estado do Rio, está retomando a exploração de novas jazidas de urânio após um intervalo de 40 anos sem pesquisas desse tipo no país. Para isso, a INB lançou um programa de parcerias em prospecção e lavra de urânio, com o objetivo de colaborar com empresas do setor de mineração. O programa prevê a realização de novas investigações em áreas com alto potencial mineral para essa importante matéria-prima, que é fundamental para a geração de energia nuclear. É com você. Com esse estudo de 40 anos atrás, o Brasil tinha a 8ª maior reserva de urânio do mundo. Mas levando em consideração que a 2ª maior reserva fica no Cazaquistão, que territorialmente é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, é possível que o país chegue a assumir a 2ª posição. Olha, todas essas informações estão disponíveis no nosso site correiodamanhã.com.br, que também é o site onde você confere todas as matérias que saem nos nossos jornais impressos, todos os jornais impressos do Grupo Correio da Manhã. Laura, muito obrigada por suas informações mais uma vez. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, fez uma nova convocação dos aprovados do concurso público na última semana. Das 73 vagas abertas, 21 foram convocações feitas agora para o cargo de agente de trânsito. E o concurso é alvo de um inquérito do Ministério Público Eleitoral que apura abuso de poder político do atual prefeito Rubens Bom Tempo durante o processo. E além disso, a contratação de agentes de trânsito por meio de contrato emergencial também está sendo apurada pela Câmara dos Vereadores, que convocou o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Elias Cabral Montes, para prestar esclarecimentos sobre este assunto nesta quinta-feira. Claro, a gente vai trazer atualizações para vocês assim que a gente tiver mais informações. E você vai ver depois do intervalo. Patrimônio de candidatos à Prefeitura de Petrópolis supera os R$755 mil. Dobra o número de municípios com candidatura única a prefeituras. Primeiro encontro Rio Arquitetura e Design acontece em Petrópolis no início de setembro. Artigo científico em inglês aponta maneiras de reduzir a chance de desenvolvimento de demências. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis.
Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as informações sobre os bens e valores declarados por cada candidato às eleições municipais de 2024. E na cidade de Petrópolis, as informações fornecidas pelos 5 candidatos variam de R$21 mil a R$417 mil em patrimônio. Nas declarações constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, veículos, terrenos, entre outros. Além disso, os políticos também precisam declarar os valores de participações em empresas, negócios próprios, saldos em contas correntes, poupanças, ações em bolsa e outras aplicações. Por meio da consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, também é possível acessar os dados dos vice-candidatos e comparar a evolução patrimonial daqueles que já se candidataram em outras eleições. Bernardo Santoro, do Partido Novo, declarou ao todo R$56 mil em bens. Entre eles, um carro Celta 2010, 50% das cotas de uma empresa de comunicação e marketing, um carro Hyundai Azera 2011 e 50% das cotas de uma empresa de advocacia. Em 2012, Santoro se candidatou a vereador do Rio de Janeiro, mas não declarou bens. O vice-candidato pelo partido, Tenente Coelher, não declarou nenhum valor este ano. Eduardo Blog, do Republicanos, declarou R$ 34.100,66, sendo o valor todo em uma poupança na Caixa Econômica Federal. Em 2018, Eduardo se candidatou a deputado estadual e em 2020 a vereador de Petrópolis. Nas 2 ocasiões, não declarou bens. Em 2022, se candidatou a deputado federal e declarou pouco mais de R$ 49 mil. O vice-candidato pelo partido, Leandro Azevedo, declarou para as eleições deste ano R$ 64.800, sendo 2 veículos, um Citroën C3 e um Honda Fit, e em 2012, Leandro Azevedo se candidatou a vereador de Petrópolis. Na época, declarou R$ 97 mil. Já em 2016, declarou R$ 170 mil. Em 2020, quando se candidatou a prefeito, declarou apenas R$ 174,43. Já em 2022, quando se candidatou a deputado federal, declarou pouco mais de R$ 71.300. Ingo Rames declarou que possui pouco mais de R$ 417 mil em bens, dentre eles a participação em uma cooperativa de crédito, empresa de gestão esportiva, metade de uma casa no Carangola, um automóvel, aplicação de valores em renda fixa e investimentos em poupança no Banco Itaú.
Em 2016, quando o candidato a vereador declarou R$ 420 mil em bens. Já em 2020, declarou pouco mais de R$ 382 mil. O vice-candidato à prefeitura, Baninho, declarou mais de R$ 359 mil em bens. Dentre eles, valores na conta corrente, um imóvel, um carro da marca Toyota, um veículo da marca Honda, parte de um terreno no bairro São Sebastião e aplicação de valores em renda fixa. O atual prefeito e candidato, Rubens Bom Tempo, declarou R$ 227 mil nas eleições deste ano. Dentre os bens estão dinheiro em espécie, com pouco mais de R$ 200 mil, além de um depósito bancário em conta corrente e cotas em uma cooperativa de saúde. Bom Tempo já foi candidato à prefeitura e deputado estadual em outras 6 eleições. Em 2004, não declarou bens. Em 2010, mais de R$ 1.100.000. Em 2012, o montante subiu para R$ 1.258.000. Em 2016, a declaração apresentou R$ 131.565 em bens. Já em 2018, pouco mais de R$ 107 mil e em 2020, pouco mais de R$ 77 mil. Vice de Rubens Bom Tempo, Paulo Mustrange, declarou apenas R$ 7.652 ao Tribunal Superior Eleitoral. Todo o valor é referente a depósitos bancários em uma conta corrente. Yuri Moura, do PSOL Rede, declarou R$ 21.217 em bens, referente a depósitos bancários em conta corrente. Yuri já se candidatou em outras 5 ocasiões como vereador, prefeito e deputado estadual. Em 2012, 16 e 18, não declarou bens ao TSE. Em 2016, possuía R$ 11 mil e em 2020, R$ 20 mil. O vice-candidato à Prefeitura de Petrópolis, ao lado de Yuri Marcos Novaes, declarou possuir R$ 142.500 em bens, entre eles uma empresa de processamento de dados, 2 carros e participação em uma outra empresa. E ainda falando sobre as eleições, o número de municípios onde há apenas um candidato disputando a prefeitura dobrou na eleição deste ano. De 108 cidades com candidaturas únicas em 2020, o Brasil terá neste ano 214 municípios com apenas um candidato, ou seja, basta apenas um voto para que eles sejam eleitos prefeitos. Os dados representam o maior número de candidaturas únicas das últimas 7 eleições, quando começou essa série histórica no ano de 2000. Esses dados foram sistematizados pela Confederação Nacional de Municípios. A hipótese mais provável é que os desafios de candidaturas em pequenas cidades desestimulam as pessoas a disputar essas prefeituras. A média populacional das cidades com candidato único é 6,7 mil habitantes. Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso são os estados com maiores números de candidaturas únicas. Ainda de acordo com o CNM, o total de candidatura nesta eleição caiu 20% de 19,3 mil em 2020 para 15,4 em 2024. O número de municípios com até 2 candidatos para o cargo de prefeito cresceu nesta eleição. Em 2020, eram 38% dos mais de 5,5 mil municípios do país. Agora, 53% dos municípios brasileiros têm até 2 candidatos disputando a prefeitura, segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos. O estudo do INESC destacou ainda que cerca de 1,6 milhão de brasileiros ficarão sem direitos a uma escolha prefeito, por viverem em cidades com candidaturas únicas. Em relação a estas candidaturas, prevalece o perfil do candidato homem, com 88%, de cor branca, sendo 74%, e de partidos ligados à direita. E o primeiro encontro Rio Arquitetura e Design Connection chega a ser a Serra do Rio de Janeiro nos dias 3 e 4 de setembro, marcando o início de um novo tempo de eventos na região. O objetivo do evento, que será gratuito para profissionais da área, é conectar empresários, fornecedores, arquitetos e designers. Com uma programação especial, o encontro contará com uma série de palestras que serão realizadas às 9 da manhã às 7 da noite, com espaços para negócios e shows de música ao vivo. É um evento de conexão das empresas, onde a gente vai conectar profissionais da área de arquitetura, paisagismo, decoração, com os fornecedores da região serrana. O espaço de eventos Bosque de Tauná, em Correias, será o cenário para o evento, onde fornecedores e artistas
poderão exibir os produtos e trabalhos para profissionais da área e consumidores. Segundo a organização, o evento está sendo planejado cuidadosamente, com o intuito de promover interações e impulsionar negócios na região serrana. A iniciativa busca transformar o Rio Arquitetura Design Connect em um espaço para novos negócios. Durante o evento, haverá mesas de debate de projeto, apresentações de negócios e todo um ambiente com uma infraestrutura para aqueles que trabalham na área. Vai ser um evento que vai ter gastronomia, vai ter música ao vivo, vão ser 2 dias maravilhosos, de boas conexões. Com a expectativa de sucesso, a previsão para tornar o evento em uma realização semestral. O evento também conta com o apoio da AG Rio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, e o Petrópolis Convention e Visitors Bureau. Gente, hoje é quinta-feira, então é dia de tentar ficar milionário. As 6 dezenas do concurso 2.765 da Mega Sena vão ser sorteadas hoje, a partir das 8 horas da noite, no Espaço da Sorte. O sorteio também tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. E o prêmio para hoje está estimado em 30 milhões de reais. E as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Sempre vale lembrar que o jogo simples com 6 números marcados custa R$5. E também que algumas lotéricas fecham antes desse horário limite para fazer as apostas, que é às 7 horas da noite. Então é sempre bom se programar para conseguir fazer o sorteio de forma presencial. Se passar um pouquinho das 7 horas da noite ou do horário de fechamento... Desculpa, das 7 horas da noite não. Se passar um pouquinho do horário de fechamento das casas lotéricas, vai ser preciso fazer o sorteio, fazer o jogo através do site da Loterias Caixas. Mas o limite para fazer essas apostas é às 7 horas da noite. E você vai ver depois do intervalo. Documentário Cidade Esquecida vai revelar a realidade dos moradores de rua em Petrópolis. Campanha Agosto Branco conscientiza sobre a prevenção do câncer de pulmão. Quadro Dicas Contábeis fala sobre a declaração do ITR 2024. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Mês dos Pais chegando e a Alforge Sapataria tem os melhores calçados para você presentear o papai. Botas de vários estilos e modelos, tênis das grandes marcas, chinelos, mochilas, meias, sapatênis da marca Democrata com requinte e qualidade. Alforge Sapataria, com 3 lojas no centro de Petrópolis, Rua Paulo Barbosa, número 84, Rua do Imperador 549 e Shopping Pedro II, loja 4. Faça-nos uma visita, nos acompanhe pelo Instagram e entre em contato pelo nosso WhatsApp 988264587. Alforge Sapataria, a sapataria da família. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria?
Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Este mês de agosto é um mês de luta da população em situação de rua, dedicado à reflexão e também à conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por essas pessoas. E aqui na cidade de Petrópolis, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social estima que 321 indivíduos vivem nas ruas. E o dia 19 de agosto, que é marcado como o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, rememora o trágico Massacre da Sé de 2004, quando 7 pessoas em situação de rua foram assassinadas e 8 ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na Praça da Sé, em São Paulo. Nesse contexto, o documentário Cidade Esquecida, que foi filmado na cidade de Petrópolis, revela as histórias comoventes e profundas de cidadãos invisíveis para a sociedade. Com início em fevereiro e previsão de conclusão das filmagens ainda neste mês, o projeto oferece um olhar íntimo sobre a realidade daqueles que habitam marquises, calçadas e praças da cidade imperial, lutando por sua sobrevivência. O lançamento desse documentário está previsto para novembro deste ano e o documentário terá uma estreia especial em um cinema de Petrópolis e exibições em locais públicos acompanhadas de rodas de conversa sobre o tema. E para acompanhar os bastidores das gravações é só seguir as redes sociais oficiais do documentário @cidade.esquecida2024 no Twitter e também no Instagram. Durante o mês de agosto, a clínica Rádio Serra Radioterapia chama a atenção para a campanha Agosto Branco, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pulmão. E apesar das possibilidades de prevenção e tratamento, a doença ainda tem alto índice de mortalidade no mundo. A campanha Agosto Branco enfatiza e chama a atenção para os cuidados com a saúde e para os sintomas característicos do câncer de pulmão, como tosse persistente ou com sangue, dor pulmonar ao respirar, perda de apetite ou de peso e falta de ar. De acordo com estimativas de 2023 do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens, com 18.020 casos novos, e o quarto em mulheres no Brasil, com 14.540 novos casos, sem considerar o câncer de pele não melanoma. O câncer de pulmão, que por muito tempo foi estigmatizado somente por causa do cigarro. Por mais que seja a sua maior incidência, a maior causa do câncer de pulmão seja o cigarro, ainda existem cânceres de pulmão que não estão relacionados ao tabagismo. Por isso é muito importante você estar sempre em busca do seu médico, sempre em busca do seu screening, do seu rastreio de tomografia, de raio-x, qualquer sintoma diferente, seja uma tosse persistente, uma tosse com sangue, uma dor pulmonar para respirar, falta de ar e assim por diante. No mundo, o câncer de pulmão é o primeiro em incidência de mortalidade entre homens e o segundo entre mulheres, conforme estimativas mais recentes de 2020 apresentadas pelo INCA. Dados do mesmo ano do Instituto apontam que no Brasil foram registradas 28.618 mortes pela doença. Um cenário que pode ser completamente modificado, visto as possibilidades de diagnóstico precoce a partir dos sinais identificados pelos sintomas característicos, tratamentos existentes e prevenção.
O tabagismo ou a exposição passiva ao tabaco ainda é apontado como um dos principais fatores de risco, com 85% dos casos diagnosticados. Mas a exposição à poluição, a agentes químicos, a consumo de água contaminada e história familiar também são condicionantes para a doença. Câncer de pulmão é extremamente curável quando o diagnóstico é precoce. E a gente tem feito inúmeros avanços na medicina, tanto na radioterapia quanto na oncologia clínica, na quimioterapia e assim por diante. Procure seu médico e nunca deixe de ir atrás da sua saúde. A manutenção da rotina médica, com a realização dos exames de forma periódica e a adoção de práticas saudáveis, como alimentação controlada e exercícios físicos, são as principais recomendações para a prevenção do câncer de pulmão e de doenças de forma geral. E hoje, no quadro Dicas Contábeis, Cristiane Guiot vai trazer informações e dicas sobre a declaração do ITR 2024, que é o Imposto Territorial Rural. Vamos conferir. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre a declaração do ITR 2024. Vem comigo! Quem tem propriedade rural sabe que todos os anos tem que fazer a entrega da declaração do Imposto Territorial Rural. Então, já está disponível no site da Receita Federal para baixar a declaração da ITR 2024. Ela iniciou 12 de agosto e vai até 30 de setembro, então não perca o prazo. O imposto pode ser pago em até 4 parcelas com valor mínimo de R$ 50 por parcela. Se o imposto for inferior a R$ 100, ele deve ser pago em uma única vez. A primeira parcela ou pagamento integral deve ser feito até o dia 30 de setembro, que é o último prazo para a entrega da ITR. As demais parcelas vencem no último dia útil de cada mês com juros calculados a partir de outubro. Lembre-se, a multa por atraso na entrega é de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 50. E para pagar, você pode usar transferência eletrônica, DARF ou Pix com QR Code, gerado pelo Programa ITR 2024. Para maiores detalhes, acesse o site da Receita Federal. Essa foi a dica contábil de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau! Cristiane, muito obrigada por sua participação. E olha só, gente, as Olimpíadas acabaram e deixaram muita saudade, né? Mas os primeiros atletas brasileiros já chegaram nesta quarta-feira à Vila Paralímpica em Paris, quando falta uma semana para o início dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. Então, gente, vamos acompanhar, porque da última vez o Brasil saiu super bem nas Paralimpíadas, então vai ter muito jogo ainda pra gente assistir. A primeira leva de esportistas do Brasil na Vila Paralímpica, no total de 75, são do remo, do tênis de mesa, do vôlei sentado, do tiro com arco, do halterofilismo e também da bocha. A próxima modalidade a chegar ao espaço é o goalball, com 12 atletas das seleções masculina e feminina no total. A previsão é de que eles se acomodem no complexo já nesta quinta-feira. A entrada da delegação brasileira na Vila será feita de forma escalonada até o dia 30 de agosto, quando os esgremistas se juntarão aos outros esportistas em Paris. E na Vila Paralímpica, os atletas brasileiros ficarão acomodados em 2 prédios, o D10 com 64 apartamentos para hospedar 226 atletas e o D11 com 44 apartamentos que vão comportar 28 atletas. Então, só lembrando, as Paralimpíadas vão iniciar no dia 28 de agosto e vão até o dia 8 de setembro, então ainda vai ter muita modalidade pra gente torcer e não precisa ficar com saudade das Olimpíadas. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos mais uma previsão do tempo e hoje vocês vão conferir como fica o clima e a temperatura para esta quinta-feira, dia 21 de agosto. E mais uma vez eu inicio falando sobre o alerta de onda de calor que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia
lá no dia 16 de agosto. A previsão para o fim do fenômeno é que ocorra até o fim desta quarta-feira, dia 21. E o alerta de baixa umidade do ar continua ativo por toda a região centro-oeste, parte da sul, sudeste e nordeste. Mas agora, focando nas nossas cidades de cobertura, em Nova Friburgo a tendência continua sendo de ligeira elevação na temperatura. O dia na região será de sol e poucas nuvens no céu, não há possibilidade de chuva e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira amanhece com bastante nuvens no céu, mas que vão desaparecendo ao longo do dia. Também não há previsão de chuva para a região e os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a temperatura também passa por ligeira elevação, marcando mínima de 13 e máxima de 32 graus. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos e, como nos outros municípios citados, também não há probabilidade de chuva. Já em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém estável. A quinta-feira na região será de sol entre nuvens, ventos fracos e não chove. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 31 graus. Para finalizar, em Três Rios, a temperatura mínima passa por ligeira elevação, marcando 16 graus, e a máxima se mantém estável em 33 graus. O dia será de sol e poucas nuvens no céu, e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Esta foi a previsão do tempo para as principais cidades da região serrana. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra no nosso site, em tvc16.com, nos nossos telejornais também e além das nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje termina aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu estarei ao vivo a partir das 11 horas da manhã, esperando especialmente por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou Pablo Kling e aqui